chega na escola, é comum nós estudarmos um pouquinho sobre a teoria do evolucionismo, a teoria do criacionismo. A teoria do evolucionismo, quero falar um pouquinho para você, é aquela teoria em que existem especulações de que o homem foi evoluindo. Alguns teóricos falam que vieram de poeira, outros falam que o homem foi evoluindo até chegar na espécie humana Homo que está aqui hoje. Um dos maiores teóricos evolucionistas, Charles Darwin, morreu tentando explicar qual a origem do ser humano. Outros teóricos foram mais diretos, falaram que o homem foi criado de Deus, criatura de Deus. O homem foi desenvolvido e foi criado como o próprio Deus. Teoria essa que coincide com o criacionismo. Mas quando meditamos na palavra de Deus, nós vemos que o homem foi criado à imagem de Deus, que o homem foi criado de um modelo do próprio Deus. E muitas vezes deparamos com a nossa limitação humana, com o nosso sentimento de, como se dizia um teórico da área da religião, o sentimento oceânico, aquele oceano que fica dentro do peito, que é preenchido, aquele oceano que dá no final de semana, você olha para uma parede, você olha por outra, e parece que o universo está todo dentro de você. Você liga a televisão, pula de um canal para outro, e nada preenche o vazio dentro de você. Que sentimento é esse que toma a nossa mente, que invade o nosso dia, que viola o nosso espaço? É a necessidade de Deus, é a necessidade de preencher com a palavra de Deus, de sentir o Espírito Santo de Deus entrando em nós que somos templo do Espírito Santo de Deus. Que sentimento é esse que toma as nossas noites? Enquanto eu volto para a palavra de Deus, somos criados à imagem e semelhança de Deus, somos como um imã, atraímos Deus. E quando o homem se revela a sua origem criacionista, o homem, ele fica um ser vazio, como um sabugo de milho sem essência, como uma espuma ou uma esponja leve. Quando buscamos a presença de Deus, é como se mergulhasse aquela esponja dentro de um pote de água, da água da vida. Ela sai derramando a presença de Deus, o óleo, a presença do Senhor Jesus. Até quando o homem vai se rebelar? Até quando o homem vai se afastar da presença de Deus? Quando as pessoas, eu volto a falar, quando as pessoas se afastam de Deus e são tomadas pelo desejo do mês amarelo, parece até brincadeira, mas agora o pessoal fala que tem um mês azul, rosa, e, se eu não me engano, acho que o mês amarelo, que é aquele mês da depressão, que é o mês daquele desejo de que parece que a dor nunca vai passar. É aquele sentimento que parece que vai consumir tão grande que nada mais sacia o seu vazio, a não ser o pensamento do suicídio. E é quando o homem se afasta de Deus que ele age desesperadamente em busca de drogas, psicotrópicos. O homem busca bebida, o homem busca o cigarro, o homem busca práticas alternativas de filosofia de vida, o homem busca desesperadamente preencher o sentimento oceânico que há dentro dele. E por um momento parece que o homem esqueceu que ele continua sendo a imagem e semelhança de Deus. Nada
do que você tem em sua casa, nada do que você tem na escola, nada do que você tem em parentes, amigos, preenche o sentimento que há dentro de você, a não ser o próprio Deus. É Deus que nos motiva a levantar, é Deus que nos motiva a caminhar, é a presença de Deus que inunda o nosso dia, que traz vida, é a presença de Deus que colore o mundo. A quem olha, eu olho e imagino que não há nada mais dolorido do que você acordar e ver a hora passar, olhar para as coisas e não ver nada além de vazio. O desespero vai tomando conta da pessoa. E é nessa noite que eu falo para você: a vida é um milagre. Deus permitiu que você vencesse uma corrida que ninguém dos 250 milhões venceram. Eu acredito que devemos ter aqui aproximadamente 30 a 60 pessoas, entre crianças, pessoas básicas que estão aqui, e talvez quem assiste mais. Mas eu quero te falar, uma pessoa venceu 250 milhões. Você, na corrida do caminho uterino, que é o caminho da vida, você venceu 250 milhões de embriões que tentaram vencer você, mas você venceu. No meio de 250 milhões, Deus falou: não é aquele, não é aquela, é você. Você foi selecionado por Deus. Você não é fruto do acaso. Você não é fruto de uma saidinha. Você não é fruto de uma ausência de pensamento da sua mãe, do seu pai. Você não é fruto de um fruto aleatório. Você é um projeto de Deus. Você venceu 250 milhões. Não há como ser fruto do acaso. Eu quero te falar essa noite. Poderiam ser outros 249, outros trilhares que poderiam estar aqui no seu lugar, mas Deus escolheu você. Talvez você veio aqui essa noite, talvez você saiu da sua casa na expectativa de falar: a minha vida é incipiente, sem sabor, vazio. A minha vida é como um balde no meio, está meio vazio. Eu quero te falar, querido, a presença do Espírito Santo de Deus está em você. Deus te trouxe aqui esta noite para que você compreendesse que você não é fruto do acaso. Você é um projeto de Deus. Você não nasceu para ser falido. Você nasceu para ser vencedor. Diante de diversas barreiras, concorrentes, todos brigando, todos trombando em parede, eu imagino que alguns talvez tenham dado um empurrãozinho em você, na tentativa de que você ficasse pelo meio do caminho, mas você chegou aqui. Você chegou aqui. Você é um vencedor. Você é a imagem e semelhança do Deus vivo. Não há como você dar errado. Não há como dar errado. Quantas pessoas olham para o espelho e se veem o que o diabo tenta pintar, colocar no ouvido delas, tentam pintar uma imagem de derrotado. Não há como, querido, nós sermos derrotados. Nós somos vencedores. Só falasse aqui essa noite, só falando que no meio de 250 milhões, você foi escolhido. Não há como sair daqui entendendo
nós fôssemos qualquer coisa além de vencedores. Um acúmulo. Nenhuma barreira te impediu de estar aqui hoje. Nenhuma dificuldade. As sementes defeituosas ficaram pelo caminho. As sementes sem projeto ficaram pelo caminho. As sementes que Deus não tinha projeto ficaram pelo caminho. Mas chegou aqui você que Deus escolheu, você que Deus projetou, você que Deus traçou um plano vitorioso. É você. Então, ao sair daqui essa noite, saia com a certeza, querido, querida, que você é imagem e semelhança de um único Deus. Você é imagem e semelhança de Deus. Um cientista foi pesquisar o genoma humano. Talvez você fale assim: até aí eu acredito que pode ser evolucionismo. Até aí eu posso acreditar que no meio de 250 bilhões foi fruto do acaso. Mas o cientista falou: a complexidade do universo, os detalhes do mundo são demais. O que há por trás disso? Ele pesquisando o genoma humano, ele pegou o DNA, foi separar o DNA e foi estudar parte a parte. Lembra como se fosse hoje, se eu não estiver lembrando errado. DNA, ácido desóxido ribonucleico. O homem pegou, o cientista pegou o DNA, foi estudar, e no DNA tinha a assinatura de Deus. No DNA, traduzido para o idioma cristão, tinha lá Iavé. Quando você pegava o idioma 5, traduzido era Iavé. Deus foi tão detalhista em sua criação. É como aquele inventor, no seu ápice da inspiração, naquele momento de euforia, naquele momento que ele tem um insight, que ele está deitado, e talvez ele mente: eureka, tive uma ideia. Deus foi lá e criou o homem, a sua imagem e semelhança, e para que ninguém duvidasse, no seu código genético, microscopicamente ele foi lá e assinou Iavé. Você tem a assinatura de Deus em sua genética. Por mais que o inimigo tente burlar sua mente, por mais que o inimigo tente te levar ao sentimento depressivo, ao sentimento de fracasso, ao sentimento de derrota, eu quero te falar: além de você ser imagem e semelhança de Deus, ser um ser corpo, alma e espírito, você tem a assinatura de Deus. Einstein dizia: existem duas maneiras de você ver a vida. Uma é acreditar que existem milagres, e a outra é acreditar que tudo na vida é um milagre. É preciso um cientista, considerado um dos maiores de sua era, falar que tudo na vida é um milagre. Você é um milagre. Você é um projeto de Deus vivo, assinado pelo próprio Deus. Que ele não aceite o fracasso tomar sua mente. Não aceite a indecisão tomar o teu tempo. Você é projeto de Deus. Quando você olhar no espelho, você não vê alguém apenas, você vê um projeto de Deus vivo. Talvez você venha e fale: mas eu sou um pouquinho mais moreno, eu sou um pouquinho mais branco, meu cabelo é um pouquinho mais liso, meu cabelo é um pouquinho mais
e descobriu um casal de fóssil. Esse casal, tudo indica cientificamente que foi o primeiro casal que viveu da espécie humana. Naquela região norte da África, beirando o Oriente Médio, próximo do mar Mediterrâneo, lá em cima, as características daquele local assemelham ao Jardim do Éden. As características daquele casal indicam que foi o primeiro casal que existiu na face da terra. E aquele primeiro casal teve vários filhos sucessivos. E é como se aquele casal que teve vários filhos, alguns desceram um pouquinho pelo deserto do Saara, foi para a região ali da África do Sul, e eles, para se adaptarem, a pele ficou um pouquinho mais morena para resistir ao sol. O cabelo ficou um pouquinho mais crespo, porque o sol batendo no cabelo não aqueceria a cabeça, matando a pessoa de calor. Olha Deus, em sua complexidade, na sua engenharia genética, que ultrapassa qualquer dimensão atual, Deus foi lá e permitiu que o homem adquirisse a tonalidade mais escura para resistir ao sol, o cabelo mais crespo para manter a temperatura da cabeça mais fresca. Aí você fala, é branquinho, cabelo liso. Aqueles que subiram para a região da Ásia, se o cabelo fosse alto, o frio passaria na cabeça, mataria a pessoa de hipotermia. A pele branca acabou gerando isso, mas suscetível ao calor, pois aquilo é frio. Ou seja, tudo foi pensado por Deus. Todas as teorias evolucionistas, todas as teorias de criação do homem são teorias, mas todas elas convergem para a criação do próprio Deus. Você foi criado pelo próprio Deus. Você é projeto de Deus. Nós não podemos aceitar. Nós não podemos aceitar que a depressão nos toma, que o sucesso inunde a nossa mente. Nós não podemos aceitar que o inimigo, com suas ciladas e artimanhas, invade o nosso dia. Nós não podemos aceitar que a nossa vida seja fruto do acaso. Como se dizia, lá vamos ter a vontade. Você não vive uma vida à vontade. Você não vive uma vida no carpintinho, vai viver uma vida, vai viver um momento. Você tem um projeto de Deus na sua vida, querido. Quando você chegar, tiver um projeto, põe a mão e abençoe em nome de Jesus. Atrai o favor de Deus. Põe a mão e abençoe. Eu abençoo em nome de Jesus. Se for estéril, vai frutificar. Assim é a vida. Nós precisamos seguir em frente entendendo que Deus tem um projeto para nós.